O que significa edificar? Creio que todos, de uma forma ou de outra, já estão acostumados com esta palavra, que tem o sentido de levantar, construir. A Bíblia ela é muito clara quanto ao nosso chamado. Somos chamados para edificar. Edificar o quê? É claro que Paulo está se referindo à edificação da igreja. Contudo, ele nos deixou uma advertência, uma palavra de cuidado. Veja como edifica. É diante dessa palavra de advertência que eu os convido a uma reflexão nesse dia. Como estamos edificando a igreja de Cristo? Somos chamados para edificar, mas como estamos edificando? Quero começar primeiro respondendo a seguinte pergunta: sobre o que estamos edificando nossa igreja? Paulo diz sobre o fundamento que já foi lançado. Paulo está afirmando que ele lançou o fundamento. E então, sobre este fundamento que já foi lançado, é que nós devemos dar continuidade na edificação. Portanto, não estamos edificando sobre um novo fundamento, mas sobre um fundamento que já foi lançado. Edificamos sobre a doutrina dos apóstolos, sobre a pedra angular que é Cristo Jesus. E isso significa não estamos criando uma nova igreja. Embora possamos ter um novo nome na placa da entrada, continuamos filiados à única igreja existente, a Igreja de Jesus Cristo. Não estamos criando novas doutrinas, embora muitas vezes nos contextualizamos aos novos costumes, à nova linguagem, a uma nova roupagem que o Evangelho faz para alcançar aqueles que ainda não se renderam a este Evangelho. Também não estamos criando novos sacramentos na vida da igreja. Entretanto, nós podemos criar novas tradições, novas festas, etc. Contudo, Cristo nos deixou somente duas ordenanças: batismo e celebração da ceia. Nós podemos mudar, querido, o horário da EBD, do culto, de um grupo pequeno. Nós podemos nos vestir de maneira menos informal, usar uma linguagem mais coloquial, mas é inadmissível que preguemos outro evangelho além daquele que nos foi deixado pelos apóstolos. É inadmissível aceitarmos o pecado na vida da igreja como sendo algo natural. Precisamos parar e pensar sobre quais fundamentos estamos edificando a igreja. Como na prática edificamos a igreja? Na mutualidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11, deixa bem claro que nós devemos nos edificar. O texto nos chama para a responsabilidade de crescermos como igreja, isto é, como um corpo. Eu devo crescer, mas não basta o meu crescer. Devo trabalhar para que o corpo do qual faço parte cresça. Toda ação da igreja ela deve ser planejada para edificação de todo o corpo. Se não promove a comunhão, a unidade, a paz, não serve. Se edifica só a própria pessoa, também não serve, porque o corpo ele não recebeu o crescimento que deveria ser gerado na comunhão. E é por essa razão que Paulo diz:
que prefere falar na igreja 5 palavras com seu entendimento para instruir outros a falar 1000 palavras em outras línguas onde ninguém seria edificado, conforme ele descreve a sua carta à igreja de Corinto, na primeira carta, capítulo 14, verso 19. Se aquilo que se faz no culto só promove entretenimento, se é gostoso, é legal, mas não leva a uma maior compreensão de Deus, também não serve, porque perdeu-se um tempo útil que não edificou a ninguém. Se aquilo que eu faço, ele é correto, em minha opinião pessoal, mas leva à divisão e a facções, promove contendas, também não serve, porque ao invés de construir, estou destruindo. Se estamos mais avançados em fé e espiritualidade, isto é, se alcançamos um degrau da qual possamos nos dizer que somos mais fortes na fé, e aí nós tentamos incutir a nossa forma de ver a outros, sem que estes estejam preparados para entendê-la, também não serve, porque além de não edificar, nós criaremos muro de separações. Se a nossa pregação ela não tem um propósito claro e um objetivo preciso, também não serve, porque a prolixidade não produz edificação. A exortação e a correção são coisas boas para a igreja, mas se elas não são feitas com uma profunda humildade daquele que exorta, ela não serve, porque a soberba impede que o outro aceite aquilo que você fala. Se eu recebo de Deus uma revelação, recebo um sonho, uma visão, mas a minha compreensão daquilo não está clara para mim, eu também não devo passar isso adiante, enquanto não houver da minha parte total discernimento. Porque Deus não pretende deixar sua igreja confusa, com coisas enigmáticas. Deus não é Deus de confusão. Enfim, queridos, é necessário que a igreja de Cristo, em todas as suas ações, ela busque sempre a edificação de seus membros. As orações, as mensagens, os cânticos, as profecias, se houver, os testemunhos e tudo mais que se faz, ela precisa ter um propósito único: edificar a igreja. Uma terceira pergunta que eu gostaria de responder sobre esse tema edificar: para que edificamos a igreja? A resposta a essa pergunta é para que os sem Cristo vejam Deus sendo glorificado nela e os da fé sejam nutridos através dela. Outro dia eu estava pensando e me perguntando: por que eu vou à igreja todos os domingos? Para ouvir mais um sermão? Se já sei tudo o que acontece lá, eu já conheço todas as passagens da Bíblia, por que eu continuo indo à igreja? Eu sei que muitos de nós já nos perguntamos isso em algum momento de nossa vida. E eu creio que existem duas respostas para essa pergunta. A primeira resposta que eu encontrei que me satisfez, ela está em Mateus capítulo 5, verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. As pessoas sem Cristo, sem Jesus, precisam da igreja. Elas precisam de mim e de você. Elas precisam achar luz em algum lugar para que possam se encontrar com Deus. E quando nos reunimos aqui, estamos mantendo a luz acesa para que eles possam achar um lugar seguro no momento de desespero, de trevas e de guerra. Quando você está respondendo a Deus, mantendo a igreja ativa, você está ajudando a igreja de Cristo a continuar cumprindo o seu propósito, que é alcançar vidas com o evangelho. Através da igreja, missionários são sustentados, a palavra de Deus é pregada, as ordenanças são administradas, e dessa forma a igreja glorifica a Deus e promove salvação
a todo pecador. A segunda resposta, que também encontrei que me satisfez, e que me move a continuar pastoreando, ela se encontra em Efésios, capítulo 4, do verso 11 ao 16. Nesses versos, o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo distribuiu 5 ministérios na igreja com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que estes possam desempenhar bem o seu serviço, até que todos cheguem à maturidade desejada por Deus. Isto é, que todos nos tornemos como Cristo. Portanto, o nosso ministério, o nosso serviço na igreja, ele tem o fim de ajudar cada vida que está nela a se tornar madura espiritualmente. Então, quando eu vou na igreja, eu faço uma obra da qual estou ajudando a salvar pecadores, eu participo dessa obra e também participo da obra de estar levando outros irmãos em Cristo a uma maturidade espiritual. Por isso nos reunimos na igreja, por isso nos reunimos naquele santo lugar. Eu gostaria de encerrar minhas palavras, motivando-os a continuar a edificar esta igreja sobre os fundamentos lançados pelos apóstolos, mantendo desta forma a igreja pura e santa, e admoestá-los a trabalhar e a pensar sempre na edificação de todo o corpo. Não estejam contentes apenas em se edificar. Não se esqueçam nunca que o propósito desta igreja é ser luz para aqueles que não conhecem o Evangelho e ao mesmo tempo é um lugar que oferece aos seus membros nutrição para a sua fé. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.